Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio especial do Sala do Cliente. Hoje eu converso com o meu xará, Luiz Henrique, gerente de TI da CPE. Luiz, bem-vindo ao Sala do Cliente, obrigado aí pelo tempo, cara. Opa, obrigado a vocês pelo convite. Conta um pouquinho para nós da CPE, o que que ela faz, qual que é o contexto, onde vocês estão hoje, o que que tem aí acontecendo no dia a dia de vocês. Então, a CPE é a líder nacional de mercado de equipamentos de topografia. Na verdade, a gente está até migrando agora para uma área de tecnologia geoespacial. Então, a gente trabalha com venda e locação de equipamentos topográficos para fazer medição, monitoramento de barragem, medição de obra, todo o equipamento topográfico mesmo. A gente fica na Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte, né? Mas a gente tem unidades espalhadas por todo o Brasil. A gente tem um projeto também de licenciados hoje, a gente está com mais de 50 pontos de apoio no Brasil, então a gente está com uma expansão bem forte aqui. Bom, expansão já é uma palavrinha que você trouxe aqui. Qual que é o momento da empresa, assim, um momento de, não só como você falou, de expansão, né, mas de desafios, mudança um pouco desse ecossistema que, como você já mostrou, para quem não está familiarizado, ele é complexo, né? Qual que é o momento de vocês? Então, nós estamos nesse momento de expansão, né? 2023 foi um ano muito bom para a gente cresceu bastante e o prognóstico é o melhor possível. A gente está planejando um crescimento aí de no mínimo 50% da empresa. Então, as ferramentas como o Sank aí vão ser imprescindíveis para apoiar a gente nesse crescimento, né? Para a gente conseguir escalar a entrega, escalar a produtividade, sem ter que aumentar em igual número de funcionários, né? Quando que começa a relação de vocês com o Sank, assim, como que foi, como que vocês decidiram optar por Sank? Então, o Sank, até uma história engraçada, é que ele chegou na CPE um ano antes de mim. Ele chegou quando ainda era o Delphi, lá em 2010, quando tinha os aplicativos Delphi, Mitra, MGE. E aí eu entrei na CPE um ano depois, ainda peguei o finalzinho da implantação. A gente escolheu o Sank, na verdade, porque estava com um sistema legado, um sistema muito antigo também, que era em Delphi, só que muito aquém do que era o Sank. É você comparar um Abaco com um computador, por exemplo. Se a gente pegar o nível que foi um sistema que foi até desenvolvido direto para a CPE, né? Foi um sistema proprietário que a gente contratou desenvolvedores para fazer. E aí a gente contratou o Sank para fazer, para colocar algo mais profissional, né? Para fazer algo mais registrado, para ter emissão de nota direto no sistema e tal. Estava no começo das notas fiscais eletrônicas. Então aí o pessoal que escolheu o Sank por conta disso, por ser algo mais profissional que estava no mercado. E eu entrei na área de infra, depois eu peguei a transição do MGE, desse Delphi, para o navegador web, para o Sankeon. Então, aí essa migração do Delphi para o Sankeon fui eu que fiz aqui com o navegador web. Como que foi esse processo e o que você identificou aí de diferencial? Acho que você já deixou claro, né, a diferença entre as ferramentas, mas o que tem de diferencial em Sank? O que você foi percebendo a partir do momento que vocês começam a implementação de pontos positivos? Eu acho que a questão de automação, de definição de regra, parametrização, que a gente fica bem à vontade de poder mudar, isso é uma coisa que até a gente vê hoje em dia, que às vezes você pega um software ali, só que às vezes é muito engessado, você não consegue parametrizar, você não consegue mudar. Isso aí na SAN que é bem aberto, então primeiro tem esse ponto da parametrização. O segundo ponto, que se comparar com esse sistema anterior nem considera um sistema mesmo, porque foi algo bem pessoal, tipo assim, foi feito bem, não profissional, né? Foi feito direto para a CPE, por um desenvolvedor avulso, então foi algo bem, como é que eu posso falar? Não profissional mesmo, não tinha as boas práticas de programação, não era algo, tipo assim, para se acessar uma filial, você tinha que abrir outro executável, era algo bem ruinzinho mesmo. Então, para a migração do sangue, aí foi água do vinho. Foi igual eu falei, você sair de um ábaco para você ir para um computador. Foi esse nível de mudança. E aí, para o navegador web também, eu acho que já foi uma outra virada muito grande, porque você sai de uma aplicação Delphi para um navegador web, então, que funciona online, você pode colocar o servidor em qualquer lugar do mundo, não, fica muito mais fácil. Cara, e aí, muito dos seus colegas, do que você conhece de outras empresas,
que tem de diferença quando a gente compara Sankhya com outros RPs, assim, quais são os principais diferenciais que você identifica? Olha, eu sinto que essa questão de parametrização e desenvolvimento. Então, por exemplo, quem tem o Sankhya hoje consegue desenvolver um sistema à parte ali dentro, consegue fazer muita coisa aqui mesmo na CPE. A gente criou algumas telas ali que funcionam como se fosse um sisteminha mesmo, um módulo ali dentro. Então, e outra coisa também que a gente vê muito, que é a questão da aquisição da Sankhya. Então, você vê a Sankhya lançando novas soluções com uma agilidade muito grande, que você não vê em outros sistemas. Cara, essa parte é legal de lançamento de novas soluções, né? Por que que isso é importante, assim? Porque como o negócio é dinâmico, você acaba tendo demandas específicas. Conta um pouco mais para a gente, principalmente para quem não é de TI. Claro, vou dar um exemplo, que se foi, não é nem um módulo em si, mas uma funcionalidade muito bacana que a Sync soltou, que foi no faturamento de contratos. Então, por exemplo, com uma empresa pequena, eu tenho um contrato para faturar por dia, se a pessoa ia lá na tela, faturava um contrato por dia, era tranquilo. Com o escalamento da produtividade do pessoal, por exemplo, eu tenho 30 contratos por dia, a Sanca soltou uma funcionalidade nova que você consegue faturar os 30 de uma vez e ele te dá um relatório ali, quantos foram de fato faturados, quantos deram erro, quais deram erro. Então, isso aí já automatiza demais o trabalho do pessoal. Então, aí você consegue, por exemplo, em vez de ter um faturista faturando um contrato por vez, você pode ter um faturista faturando 30 por vez, por exemplo. Isso é um dos pontos. E você falar dessa questão também, que na área de TI, todo dia sai uma coisa nova. Então, por exemplo, a gente está fazendo um ano que saiu o ChatGPT, então tem tudo aí hoje, tudo está voltado agora para inteligência. Amanhã vai sair uma coisa nova, então quem não estiver usando já está desatualizado, né? Então essa questão de novidades, funcionalidades é imprescindível na área de TI. Aqui tem uma outra questão que a gente fala muito aqui, que é a customização, né? A capacidade de você ter, e aí você tocou muito nesse ponto também, você ter um sistema que se integre à realidade da empresa. Por que que isso é importante? Principalmente para o TI, né? Que precisa ter ali, tá no dia a dia, adaptando e tal. Por que que essa parte de customização, ela é importante? Então, isso para mim eu acho que é uma das coisas mais essenciais de um software ou da área de TI em si, porque hoje em dia a gente tem empresas aí, várias empresas que não nem todas trabalham igual. Principalmente o nosso ramo, que já é um pouco fora da caixinha, já é um pouco de nicho. E aí a gente trabalha com a locação, por exemplo, de drone, onde tem que ir um operador junto. A gente trabalha com locação de equipamento que a gente tem que mandar só para o transportador, eu não posso mandar por correio. A gente trabalha com a venda de equipamentos específicos. Então, como a gente tem essas especificidades do negócio, a customização é essencial. Se não tiver customização, o software fica praticamente impraticável de ser aplicado ali na empresa, entendeu? Então, se você não conseguir moldar o software à realidade da sua empresa, aí tipo, você já está fadado ao fracasso. Cara, se o drone é um exemplo legal, você consegue lembrar de alguns exemplos para a gente esclarecer aqui dessa customização, talvez com o drone, mas com outras coisas do tipo, olha, nesse caso, a gente precisava de um nível de customização muito alto e deu certo e tal. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro com o drone. Por exemplo, nossa alocação por drone, a gente não trabalha por dia ou por um valor fixo, a gente trabalha por hectare e complexidade da área que vai ser levantada o drone. Então, se eu não tivesse o poder de customização, eu não conseguiria fazer esse pedido no Sankhya. Então, hoje o vendedor coloca ali qual que é a quantidade de hectares que vai ser a área, o técnico já analisou e passou qual a complexidade da área, e coloca a quantidade de dias e qual equipamento, aí com essa customização a gente consegue precificar o valor dessa locação, entendeu? E automatizar para o faturamento também. Uma outra coisa engraçada que a gente teve que customizar também, que ajudou bastante, porque é o seguinte, a gente vende equipamentos onde o firmware, o software que vem dentro dele, tem um valor agregado alto. Então, a gente precisa emitir uma nota de venda de hardware, nota fiscal de venda, e uma nota de serviço do software. Então, por exemplo, quando o cliente está comprando, ele está comprando um GPS, ele não quer saber o que é hardware, o que é software, ele quer, é igual quando você compra um computador. Você não quer saber se chegar uma nota de Windows, uma nota de notebook, você quer saber aquele valor que você tem que pagar e pronto. Então, a gente conseguiu customizar para que essas duas notas saiam com os vencimentos casados para que o cliente, mesmo que ele tenha que pagar dois boletos, mas ele pague no mesmo dia.
para não ter problema de pagar um e esquecer o outro, por ser duas notas diferentes, né? Então, com a customização, a gente conseguiu colocar isso em prática. Cara, a customização é fundamental, né? Mesmo em segmentos que são mais comuns, entre aspas, né? Todo segmento tem sua complexidade, mas o segmento de vocês ele é muito específico, né? Tem demandas muito específicas, e por aí vai. Cara, voltando e aproveitando muito do teu olhar de TI também, a gente sempre fala muito sobre as equipes, né? Uma aplicação de um sistema, o uso de um sistema, o êxito está na equipe e na forma como as pessoas lidam com a ferramenta. Como que é o TI fazer esse papel também de conseguir se conectar com as equipes, quando a equipe tem uma demanda, quando vocês precisam mostrar para eles também o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como que é esse lado de comunicação, né, das áreas, dos times com a área de TI, quando a gente está falando de um sistema de gestão? Então, a gente tenta, eu até criei uma forma de chamado diferente aqui para isso, para uma customização ou algo do tipo, algo que não seja um erro, né, uma melhoria. E aí a gente senta, entende o processo. Às vezes, geralmente, o problema está mais no processo do que no sistema em si. Isso aí é um caso engraçado da TI, que é isso, porque às vezes a pessoa fala assim, o sistema tinha que fazer dessa forma, mas às vezes o processo em si está mais trabalhoso que está tendo que exigir que o sistema trabalhe de uma certa forma que não seria o ideal. Então aí a gente senta com o setor de processos, analisa aquele processo, vê se ele está da melhor forma, e aí tenta aplicar para a Sankhya. Recentemente também eu tive uma conversa com a minha consultora aí do Sankhya sobre um problema que aí foi até que a gente precisava de uma solução sobre até, além de venda e locação, nós temos também conserto dos equipamentos. E aí a gente estava com um dilema que é o seguinte, se eu faço a nota de entrada de todos os equipamentos, eu consigo controlar o inventário de equipamentos de clientes que estão aqui para arrumar, só que fica muito trabalhoso e moroso o processo de assistência. Se eu não fizer, se eu abrir só a OS, eu não tenho esse inventário. E aí eles me sugeriram usar o Flow, que é um módulo do Sankhya também, que aí eu vou desenhar esse processo, onde tudo vai ser feito pelo Flow, sem a burocracia, vai ser tudo automatizado ali pelo Flow, e aí ele consegue atender a gente. Então, a gente trabalha meio que assim, a gente vê o problema, tenta analisar o processo e aí acha a solução que adequa esse melhor processo. Aqui tem um outro elemento importante dessa parceria, que é a figura da consultora, do consultor, né? Esse exemplo é muito legal que você deu também. Quais outras possibilidades surgiram dessa relação de vocês com a consultora, assim, de entender as ferramentas, de entender outras possibilidades que tinham ali? Olha, essa do Flow foi essencial para a gente agora, a gente só vai conseguir resolver com o Flow. A gente também está vendo uma questão que é um módulo de comércio exterior, porque a gente é uma importadora, né? Então a gente precisa de uma velocidade nisso. Outra questão também dos consultores que é muito bom, que é a questão daquele acompanhamento evolutivo, se eu não me engano, não, que a gente faz uma reunião periódica, analisa. Então, dessa análise, dessa reunião periódica também, sai muitas ou ferramentas que a gente já tem e não usa, ou novas ferramentas que a Sankhya disponibiliza e a gente pode fazer aquisição para implantar e resolver o problema. Luiz, para terminar, a gente sempre fala muito sobre impacto aqui, né? Eu acho que você mostrou muito o quanto. Tem um lado do parceiro também, né? Assim, o quanto que o parceiro. E o quanto que vocês se dedicam a entender a plataforma e aproveitar o máximo possível as soluções. Em relação ao impacto, e aí também da tua perspectiva do TI, assim, quando uma gestão está bem feita, integrada, você falou várias vezes sobre eficiência, né? Qual que é o impacto que traz para a companhia, para os parceiros, para os clientes, e mesmo para a área de vocês, que ela é tão fundamental nessa conversa aqui? O impacto é gigantesco, porque se você fizer essa análise de desempenho mesmo e o que puder ser automatizado, por exemplo, a gente multiplicou por 10 o faturamento nos últimos 10 anos aí, por exemplo, que eu estou aqui. Porém, a gente não multiplicou por 10 os funcionários. Então, isso é efeito dessa automatização que você precisa fazer no sistema. O bom da personalização, voltando até nesse ponto, é por conta disso, que você pode automatizar muita coisa e fazer isso de forma que o desempenho fique escalável, né? Então, uma boa gestão para até entender e analisar o processo, você consegue fazer esse desempenho melhor. Eu tenho um exemplo também, que é o seguinte, o meu vendedor, ele colocava um pedido de venda com valor negociado com o cliente.
Quando a gente emitia a nota de venda, o sistema calculava o IPI somando aquele valor. Então, o valor ficava mais que o negociado com o cliente. A gente personalizou também, criou uma automação que o sistema calculava o IPI, subtraía esse valor do IPI, somava o produto e ficava o valor certinho negociado. Então, por exemplo, só para você ter ideia de, não vou falar custo, mas para você ter uma ideia de desempenho. Meu faturamento levava no mínimo 10 minutos para aprovar uma nota de venda, porque ele tinha que fazer esse cálculo todo numa planilha. Hoje ele aprova uma nota de venda com 1 minuto no mínimo, no máximo. Entendeu? Então, essa questão de ter um sistema robusto e personalizável, aí, por exemplo, então, se eu tivesse o nível de faturamento que eu tenho hoje com esse problema, às vezes eu teria que ter mais 10 faturistas em vez de ter 3, por exemplo, entendeu? Então, esse é a economia que a gente ganha com o sistema e a personalização. Tem uma relação de detalhe e impacto em escala aqui que é muito interessante. Luiz, queria super agradecer, obrigado por trazer até em detalhes algumas possibilidades, mas eu gostei muito dessa sinergia que existe entre vocês, consultora, para extrair o máximo possível aí da ferramenta. Obrigado mesmo, viu? Maravilha, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Pessoal, esse foi mais um Sala do Cliente, onde a gente compartilhou aqui oportunidades, desafios e visões dos nossos parceiros, e a gente, logo logo a gente volta para o próximo episódio.